Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos ao Inclusão e Saúde. De novo, o programa volta a abordar a questão da qualificação profissional voltada para a pessoa com deficiência. Como as instituições do ensino superior estão se estruturando para que esse público tenha a devida atenção. Quem conversa agora com a gente é a Cristiane Fonseca de Moraes Nunes Tavares, que é a diretora da instituição Faculdade de São Luís. Bem-vinda, Cristiane. Obrigada. Esse nome enorme que a gente precisa decorar e quase que eu erro, né? Mas é porque eu chamo ela de Tia Cris, por causa da nossa história aí com a Faculdade de São Luís de França. Mas agora, trazendo essa realidade para o público que tem algum tipo de deficiência intelectual, física, enfim. Como é que a Faculdade de São Luís está trabalhando com esse público, Cristiane? Bom, nós iniciamos, de forma pioneira aqui no Estado, um curso de Libras. Já tem, acho que uns 10 anos, né? Já tem bastante tempo, porque a gente via a necessidade realmente do mercado de ter pessoas capazes de fazer essa comunicação, né, com as pessoas surdas. E iniciamos, inclusive, colocando essa disciplina na matriz dos cursos, principalmente dos cursos de licenciaturas, para que o professor já saísse da instituição com essa formação, né, com esse diferencial, com essa característica. Nós tivemos também, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, o primeiro aluno cego, né, que foi o Francisco, que veio... conhecido pastor Francisco, isso, era assim que era chamado, isso, exatamente, que era radialista também e tal. Sim, sim. Inclusive, ele foi o primeiro professor a assumir a prefeitura municipal de Aracaju, com a condição dele, né, com a deficiência que ele tinha, né. Infelizmente, logo depois ele veio a falecer, né? Mas uma pena, né? Uma pena, mas era assim Ele se formou como radialista comigo, inclusive. Olha, então, ele foi nosso primeiro pedagogo, né? Depois outros vieram, mas ele foi o primeiro. Assim, um aluno brilhante, realmente, né? E na posse dele, nós estávamos, né? Ele fez questão de trazer isso. Eu sou o primeiro professor cego do município de Aracaju, né? Então, acho que foi um marco naquela época ali, importante, porque outros vieram depois. E a gente teve que aprender também, na época que o Francisco estava fazendo a formação dele, nós tivemos que aprender com ele também, porque era uma novidade para a instituição, né? Não, estamos falando de 2 segmentos já, digamos, de 2 deficiências, por exemplo. A senhora falou de Libras, né, que é para surdo, e também a questão da deficiência visual. Eu me recordo de uma das formaturas, porque para completar a história, para quem não sabe, eu também atuo como mestre de cerimônia, tem que fazer, né, a renda aumentar, mas graças a Deus é com muito, muito carinho. No caso da Faculdade de São Luís, eu soube que já está na Constituição, eu tenho que fazer as formaturas na faculdade. Mas brincadeiras à parte, eu me lembro que uma das últimas que eu apresentei, teve um outro aluno que também era deficiente visual. Isso, exatamente. Não lembro o nome dele agora, o Wellington, né? Me lembro, a alegria dele na hora de comemorar, né, o momento da formatura. Ele já pegou, então, a instituição melhorada, né? Porque a gente já vem aprendendo nesse processo todo. É o que o Peter Senge falava, né? Fala, né, sobre as instituições que aprendem, né? Então, as organizações também elas têm esse processo de aprendizado. E o Wellington, ele pegou então a instituição já com mais preparo, com mais recursos, inclusive tecnológicos também, para poder atendê-lo, né? Então, os professores já passavam para ele também as matérias digitalizadas, então ele podia ouvir as disciplinas, né? Os assuntos da sala, ele levava para casa e ouvia. Então, todo um processo também que a gente acabou aprendendo com ele. Nós não tivemos ainda a experiência com o aluno da graduação surdo, né? Já tivemos na pós, mas na graduação não. Mas teria também que ter esse apoio, de ter um intérprete na sala para estar com esse acompanhamento, né? Então, as instituições elas vêm se adequando, exatamente, nessa parte de pessoas e na parte física também, né? De mobilidade, porque não adianta você também só inserir. Então, você dá acessibilidade, mas você tem que manter também a mobilidade do sujeito ali dentro, né? O que eu ia perguntar exatamente sobre o que a gente abordou na semana passada com o advogado André Cazucas, sobre a estrutura física. Aí você tem que ter rampas, você tem que ter elevador, você tem que ter piso tátil. Quer dizer, hoje a instituição tem essa estrutura e sei lá há quanto tempo, ela ainda está se adaptando? Como é que está o cenário? Veja, Vinícius, hoje se a instituição não tiver adaptada, o MEC não autoriza. Não. Então, assim, ela precisa ter realmente todos esses recursos, né? O aluno não é por ele ser... Por exemplo, no caso, a gente falou de deficiente visual. Você não vai só receber aquele aluno, colocar ele numa sala e na hora da saída você leva ele para a porta e tchau, né? Não, você tem que garantir a ele a possibilidade dele circular na instituição inteira.
Se a sala dele for no piso térreo, por exemplo, e ele quiser ir para o primeiro andar, você tem que possibilitar que ele vá até o primeiro andar. Não importa o que ele vai fazer lá. De repente não tem nada para fazer, mas ele é um direito garantido que ele tem que ter. Então as instituições elas precisam, e eu tenho certeza que todas têm esse olhar, porque é um requisito legal, inclusive, né? Mas eu falo que, inclusive na semana passada de novo, falando sobre o André Cajucas, ele disse, olha, o que o aluno não pode, o que o acadêmico não pode é, por exemplo, estar numa condição de exclusão. Ele está na faculdade, está estudando, mas ele está numa sala especial. Isso, não pode de jeito nenhum. Você tem que inseri-lo. De jeito nenhum. Inclusive as placas que nós colocamos, né, colocávamos na instituição toda, a gente pedia que ele testasse. Está na altura certa, porque também tem isso, né? A gente, no primeiro momento, colocava as placas numa altura maior. A pessoa, quando ela não enxerga, ela vai procurar na altura das mãos, né? Então, tudo na altura dos olhos. Então, tem toda uma técnica também que a gente foi aprendendo com ele, refazendo, porque coisas que a gente realmente fazia, inclusive, errado. O piso, né? Tem o piso certo para andar, para parar. Toda uma sinalização que para eles é muito, muito simples, né? Mas que para a gente também... talvez para eles no dia a dia que deveria ser algo, até nas ruas, né? A gente exatamente. Fala de mobilidade urbana, tem muita gente que fala, mas na prática não faz quase nada, né? A gestão pública, de um modo geral, acho que peca muito nesse aspecto aí. Agora, os cadeirantes... Exatamente, os cadeirantes a mesma coisa. A mesma coisa, as portas têm que ter um espaço maior para entrar a cadeira. Banheiro, todos os banheiros são adaptados. Elevador, exatamente. Ele tem que ter acesso a todas as áreas da instituição, né? Biblioteca, laboratório, não pode ter nenhum tipo de restrição para que ele realmente se mobilize ali dentro, né? Da melhor forma, né? Então, nós temos um professor de pós-graduação que é cadeirante e tranquilamente dá aula, você não só percebe que ele está sentado na cadeira, mas assim, transita normalmente por todas as áreas da instituição. Agora, Cristiane, isso a gente sabe que tem um aspecto legal, né? Mas qual é a visão da instituição com relação a, digamos, a responsabilidade social, a questão da imagem que acaba sendo externada para o público? A preocupação, ela mantém esse paralelo, a preocupação, eu digo, da instituição, ou não? É porque a lei obriga, a gente tem que fazer mesmo, e se não fosse a lei a gente não faria? Porque a senhora até falou que foi pioneira a instituição, por exemplo, não o professor. Não tinha lei que obrigasse. Não tinha lei, na verdade, na época, né? Mas isso foi melhorando, o ensinamento, digamos assim, a lei ajudou para que vocês aprimorassem? Qual que é digamos, a ideia de vocês? Nós temos a vantagem de estarmos numa instituição que promove a educação, né? Então, tudo parte daí. Acho que no primeiro momento a lei vem para forçar um pouco a barra, e aí todo mundo acabou se adaptando, mas que hoje isso já faz parte, eu acho que do DNA da própria instituição, né? No nosso caso, lá é uma coisa natural. De respeito às pessoas, né? Acho que o primeiro ponto é esse, de você possibilitar as pessoas de irem e virem, né? De se locomoverem. Isso deve permear, inclusive, todas as relações hoje, né? O que a gente percebe hoje do que está acontecendo no mundo é dessa falta de respeito com o que o outro pensa, né? Disso que a gente tem, não, nossa ideia é a melhor e eu não saio daqui dessa zona de conforto e quem pensar diferente é inimigo, né? Então a gente vive muito esse momento atual e que perpassa por essa questão do respeito, né? Então eu acho que quando a instituição ela coloca como diretriz dela o respeito ao próximo, né? Isso aí modifica realmente todas as relações dentro da instituição, sejam elas do próprio meio acadêmico, né, ou não, de mercado, enfim. Porque a gente vai trabalhar com as pessoas diferentes, né, e elas são diferentes porque são diferentes mesmo, independente se estão de cadeira de roda, se são cegas ou surdas, enfim, ou tem algum outro tipo de deficiência, né? Eu não posso deixar de dizer que eu tenho uma relação muito estreita com a Faculdade de São Luís de França, mas a gente está ouvindo algumas entidades, como ouvimos na semana passada a FAMA, agora estamos ouvindo aqui a faculdade. Nós estamos ouvindo a Faculdade de São Luís de França, mas eu tenho essa relação porque estudei na faculdade, vi muita coisa, atuei como professor da faculdade, ainda estou à disposição como professor de pós, um dia que casou na faculdade, casei, não vai falar, a minha esposa surgiu na faculdade, quer dizer, uma nova família que vem, então nossa relação é estreita mesmo, e muito respeitosa. Então é um prazer tê-la aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada por tudo de bom. Viu? Obrigada pela atenção.